Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Cordeiro e vamos aprender mais um pouquinho de bioquímica. Hoje é sobre a via das pentoses fosfato. Vamos lá? Entender mais um pouquinho? Eu recomendo, como sempre, que vocês assistam a aula aí de estrutura de carboidratos, glicólise e glicogênese para ter uma melhor compreensão, então, da aula de hoje, ok? Então, como nós já vimos, previamente, a glicose, que é ingerida na nossa alimentação, ela pode ser oxidada, pela glicólise, dando origem a piruvato, que pode seguir, então, para o ciclo de Krebs e cadeia respiratória para a produção de ATP. Essa glicose pode também ser armazenada na forma de glicogênio no nosso fígado e no nosso tecido muscular, numa via que nós vimos que é a glicogênese. E na aula de hoje, então, nós vamos ver que a glicose pode ser também utilizada nessa via, chamada via das pentoses fosfato, como o nome diz, para a produção de ribose, que é uma pentose fosforilada, a ribose 5-fosfato. Essa via, ela acontece no citosol, assim como a glicólise, ok? Então, vamos lá ver o que acontece. Essa via é dividida em duas partes, a parte oxidativa e não oxidativa. Nós vamos ver aqui à esquerda a glicólise. Então, nós vamos desviar a glicose 6-fosfato para a produção, então, da pentose, que é a ribose 5-fosfato, na parte da via, que é a parte oxidativa. Observem que como produto, nós também vamos ter uma coenzima reduzida, que é o NADPH, que vai ser importante em vários processos que eu já vou relatar em mais detalhes para vocês, ok? E em tecidos, que não precisem da ribose, da pentose, nós podemos reciclar essa pentose para transformá-la novamente nas hexoses, para recomeçar o ciclo. Então, nós podemos fazer a parte da via chamada de não oxidativa, certo? Em tecidos, que precisam de muita pentose, como células que se dividem rapidamente, como por exemplo a medula óssea, que está sempre fazendo as nossas células do sangue, a pele, a mucosa do intestino. Em tumores, precisam muito de pentose 5-fosfato, ribose, para a síntese do DNA, do RNA, das coenzimas, o ATP, o NAD, o FAD, a coenzima A, como nós já vimos aí nas outras aulas, elas precisam da ribose, na sua estrutura. Então, essa via das pentoses fosfato é muito ativa nesses tecidos, que fazem divisão celular. Tá? E temos tecidos que precisam muito do NADPH, tá? Quais tecidos? E para que nós usamos esse NADPH? Vejam, células que fazem muita síntese de ácidos graxos precisam dessa coenzima reduzida. Quais tecidos fazem síntese de ácidos graxos? O fígado, o tecido adiposo, as glândulas mamárias em lactação, células que fazem muita síntese também de hormônios, esteroides e colesterol, Então, por exemplo, o nosso fígado também, as glândulas adrenais, as gônadas, os testículos e os ovários, fazem síntese desses hormônios esteroidais. Células expostas a radicais livres de oxigênio, como por exemplo os eritrócitos e muitas outras células usam o NADPH para a redução da glutationa que estava no estado oxidado. Nós vamos ver também em detalhes essa função aí do NADPH. E também células que produzem radicais livres para a defesa, que são os macrófagos e neutrófilos, Nós vamos também ver a função do NADPH nesse processo aqui, ok? Então, a via, das pentoses fosfato também é muito importante em todos esses processos.
fisiológicos porque produz, né, NADPH. Certinho? Então, vamos entender as reações, primeiramente aí da parte oxidativa da via. Nós vamos começar aqui da glicose 6-fosfato, né, que vai ser desviada lá da glicólise. Na primeira reação da glicólise, nós já vimos, né, que a glicose é fosforilada pela exoquinase ou glicoquinase no fígado, dando origem, então, à glicose 6-fosfato, né? O que vai acontecer na primeira reação, então, da fase oxidativa? Pela ação da glicose 6-fosfato deshidrogenase, né, a glicose 6-fosfato vai ser oxidada até essa 6-fosfogliconolactona, né? Quem recebe os elétrons, né, é o NADP+, dando origem, então, à primeira coenzima reduzida aqui, o NADPH, certo? Então, agora, a próxima enzima, a lactonase, vai abrir aqui, né, o anel, tá? E vai dar origem a um açúcar ácido, tá? Que é 6-fosfogliconato. Vejam que antes, né, aqui se nós abríssemos, era um aldeído, agora uma carboxila no carbono 1, então um açúcar ácido. Na próxima reação, nós vamos fazer uma descarboxilação oxidativa. Nós vamos remover a carboxila aqui como CO2, né? Esse outro carbono aqui vai ficar oxidado até a C-O, né? Quem recebe os elétrons também é o NADP+, né? Dando origem ao NADPH. Então, aqui é a origem da segunda molécula de NADPH, ok? A enzima que faz essa catálise é a 6-fosfogliconato desidrogenase. Então, nós temos origem aqui a primeira pentose, né? Vejam que ele perdeu aqui um carbono, como CO2, e agora nós temos a primeira pentose, que é a ribulose 5-fosfato, né? Que é um monossacarídeo da classe das cetoses. Então, lembrando que nós temos duas classes, né, de monossacarídeos, as cetoses e as aldoses. Então, aqui é muito fácil, né, para essa enzima fosfopentose isomerase, ela vai mudar essa dupla O do lugar, né? Ela vem aqui para a extremidade, dando origem ao aldeído. Então, a um monossacarídeo da classe das aldoses correspondente, que é a ribose. E a ribose, então, que é utilizada aí na síntese, né, das coenzimas, do RNA e a desoxirribose na síntese do DNA, certo? Então, essa é a fase oxidativa, né? Nós produzimos aí duas moléculas de NADPH e uma molécula de ribose 5-fosfato, ok? Mas vejam, tecidos que não fazem divisão celular, né, em grande quantidade, eles não precisam tanto aí da ribose, né, 5-fosfato. Eles precisam mais do NADPH, né, tecidos que fazem a síntese de ácidos graxos, como eu falei, a síntese de colesterol, de hormônios esteroides, né, da redução da glutationa, enfim, eles precisam mais da coenzima NADPH. Então, o que nós vamos fazer? O que o tecido faz, né? Não vai deixar a ribose aí se acumulando nesses tecidos. Então, nós vamos reciclar, né, a ribose novamente aqui. Então, na fase não oxidativa, para recomeçar o ciclo, ou até, caso necessário também, né, é um intermediário aqui da glicólise para a produção de ATP, ok? Então, vamos entender aqui agora a fase não oxidativa, né? Nós vamos ter aqui duas enzimas específicas da via, que é a transcetolase e transaldolase, que eu já vou explicar também. Então, relembrando aqui, né, o produto da fase oxidativa, a ribose 5-fosfato, né? O que nós vamos fazer? A primeira reação, nós já vimos ali, nós isomerizamos, né, a ribulose 5-fosfato até a ribose, né? Essa reação é reversível. E agora, nós podemos também, a partir da ribulose 5-fosfato, numa reação de epimerização, transformar, né, a ribulose em xilulose. Se vocês relembrarem lá da aula de estrutura dos monossacarídeos, o que são epímeros, né? São açúcares que diferem entre si na posição
de apenas uma hidroxila. Então, compare aqui, né, a ribulose e a xilulose, elas são diferentes apenas na posição aqui, ó, da hidroxila no carbono 3, tá? Então, essa epimirase faz essa mudança aqui da posição das hidroxilas, ok? E agora, né, então nós temos duas pentoses aqui, a ribulose e a xilulose. Essa enzima aqui, a transcetolase, o que que ela faz? Olhem lá. Ela pega 2 carbonos, né, de uma cetose doadora e transfere para outra molécula, que é a ceptora. Né? Então, ela vai se transformar, né, a aldose que vai receber vai se transformar numa cetose, né? E aquele que doa se transforma numa aldose. Então, veja aqui a reação. Nós temos a ribose com 5 carbonos, né? E a xilulose também com 5 carbonos, né? A xilulose, ó, ela vai doar esses 2 carbonos para a ribose. A ribose, ganhando esses 2 carbonos, ficam com 7, né? 7 carbonos, que é cedoheptulose 7-fosfato. E a xilulose, perdendo esses 3 carbonos, fica com 3, né? Que é a gliceraldeído 3-fosfato, ok? Então, simplesmente um rearranjo aqui, né, entre as moléculas. Na próxima reação, catalisada pela transaldolase, né, ela vai pegar aqui, ó, 3 carbonos da heptulose e devolver aqui para o gliceraldeído, né? O gliceraldeído, ganhando mais 3, fica com 6, que é a origem, a primeira hexose aqui da via, que é a frutose 6-fosfato. E a heptulose, perdendo os 3, fica com 4, que é a eritrose, tá? Então, nós temos aqui a primeira hexose, né, a frutose 6-fosfato e um açúcar de 4 carbonos, que é a eritrose, tá? O que acontece com a frutose? Nós podemos aqui, né, isomerizar até a glicose 6-fosfato, que pode recomeçar a parte oxidativa da via das pentoses fosfato, né? Mas nós sobramos aqui, ó, a eritrose, né? Nós não vamos jogar fora, né? Eu sempre brinco, o nosso corpo é super econômico, né? Não vai jogar fora um açúcar de 4 carbonos, né? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar mais uma xilulose, tá? Uma pentose, pela ação da transcetolase, né? A xilulose doa 2 carbonos para eritrose. Ela recebendo esses 2 carbonos, ela se transforma em frutose. Então, veja que nós temos a segunda, né, hexose formada aqui. O que acontece com a frutose? De novo, é isomerizada até glicose 6-fosfato, que pode recomeçar a parte oxidativa da via das pentoses fosfato, né? E agora, sobrou 3 carbonos, né, no gliceraldeído 3-fosfato. Nós vamos jogar fora? De maneira nenhuma, né? O que o nosso corpo faz? Então, pega 3 carbonos aqui do gliceraldeído 3-fosfato, de uma, né, via aqui não oxidativa, né? Aqui, ó, e vai juntar com outro 3 carbonos que sobrou de uma outra parte, né, da outra não oxidativa. Então, 3 mais 3, né? Aqui nós vamos ter a ação da triose fosfato isomerase, que vai transformar o gliceraldeído em dihidroxiacetona fosfato. A aldolase vai juntar, né, a dihidroxiacetona fosfato com gliceraldeído 3-fosfato, dando a frutose 1,6-bifosfato, que pela ação da frutose 1,6-bifosfatase da frutose 6-fosfato, pela ação da isomerase da glicose recomeça. Se vocês observarem essas enzimas aqui, nós vimos também na gliconeogênese. Então, o que nós tivemos aqui no final da parte não oxidativa da via das pentoses fosfato? Observem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pentoses, né? Então, 6, cada uma com 5 carbonos, né? 6 vezes 5, 30 carbonos, né? Nós transformamos em 1, 2, 3, 4, 5 hexoses. Então, 5 vezes 6, 30 também. Então, nós fizemos aí, né, a transformação de 6 pentoses
em 5 exoses. Não teve gasto de ATP, não teve nenhum problema aí para a célula, né? Com isso, essas 6 exoses, então, podem recomeçar a parte oxidativa da via das pentoses fosfato, e com isso o final, né, o produto final é principalmente o NADPH, ok? Vou ressaltar aqui para vocês que essa enzima transcetolase, ela precisa de uma coenzima, que é a tiamina pirofosfato. Nós já vimos essa tiamina pirofosfato lá numa enzima chamada da piruvato desidrogenase, que transforma, né, o piruvato em acetilcoenzima A, para que o acetilcoenzima entre no ciclo de Krebs, tá? Então, já foi relatada a deficiência, né, dessa vitamina, que é a vitamina B1, que vai dar origem, né, a essa coenzima, tiamina pirofosfato, né, ela, como precursor, né, ela tem a vitamina B1, e a carência dessa vitamina B1 causa problemas para a saúde. Tá? Já foram relatadas aí 2 doenças, uma que é chamada de beriberi, né? Tem um inchaço, né? Acúmulo de fluidos corporais, paralisia, dor, né? Pode até levar à morte. É comum também a acidose lática. E vou comentar um pouquinho dessa outra deficiência aqui, que causa a outra doença, né? Causada pela deficiência da vitamina B1, que é a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Já falo para vocês. Quais são as causas, né, da deficiência dessa vitamina? Geralmente, né, uma dieta pobre, né, dessa vitamina, o abuso do álcool, né, porque a ingestão de álcool, ela dificulta a absorção dessa vitamina. Problemas também do intestino, problemas inflamatórios, doenças inflamatórias crônicas, e também diarreias e vômitos por períodos prolongados, né, causam a carência dessa vitamina no nosso corpo. Essa síndrome aqui de Wernicke-Korsakoff, ela é muito comum em pessoas que são alcoólatras, né? Geralmente já tem uma deficiência pela dieta pobre, mas também o álcool diminui bastante a absorção dessa vitamina. Então, eu trouxe para vocês esse artigo aqui que está disponível para vocês, né, de livre acesso pelo QR Code, aqui vocês conseguem ter acesso a esse artigo. Ele mostra, então, os aspectos clínicos e neuropatológicos dessa síndrome, tá? Ela apresenta aí como sintomas clássicos, né, a oftalmoplegia, que é a paralisia dos músculos aí dos olhos, tá? Então, os olhos ficam parados, ou um olho fica parado, não consegue se mexer, né? A ataxia, que é a dificuldade, né, da movimentação, a perda do equilíbrio, e também distúrbios mentais, né, de consciência. Então, a pessoa fica confusa, tem falta de memória, enfim, vários problemas neurológicos. Eu tirei um pedacinho aqui desse artigo que mostra aqui a prevalência, né, dessa doença aí na Austrália em torno de 2%, Nova York 1,7%, Oslo 0,8%, Brasil 2,2%. Mas vejam que esses valores sobem bastante se forem levados pessoas que já estão, né, internadas, com uma população psiquiátrica internada, esse valor sobe para 15%. E 24% em mendigos, né? Porque é muito comum né, em mendigos a deficiência nutricional e também o uso, né, abusivo aí de bebidas alcoólicas. Então, é bem triste nessa situação. Existe um agravante também, pessoas possam ter mutação no gene da transcetolase. É uma enzima defeituosa que ela tem uma afinidade 10 vezes menor pela coenzima tiamina pirofosfato. Então, uma deficiência leve da vitamina B1 já causa grandes sintomas, né? Um agravamento dos sintomas nessas pessoas. Perda severa de memória, confusão mental e a paralisia parcial do corpo, né? Então, bem grave aí os problemas com essa mutação, certo? Como é que essa via ela é regulada? É muito simples, na verdade, uma regulação alostérica, pelas concentrações da coenzima reduzida NADPH.
Se, né, nosso corpo já tem uma quantidade grande dessa coenzima, não está fazendo uso, ela funciona como um modulador alostérico negativo da primeira enzima da via, da glicose 6-fosfato desidrogenase. Né? Então, é muito simples. Inibindo aqui a primeira enzima da via, a glicose 6-fosfato é direcionada para a glicólise e para a síntese de ATP. Quando os níveis da coenzima, né, da de pH começam a reduzir, a inibição, né, aqui diminui também e a glicose 6-fosfato pode seguir então para a via das pentoses fosfato, ok? Vamos falar um pouquinho então dessa outra função do NADPH. Nós vamos ter uma aula específica de síntese de lipídios, nós vamos abordar o NADPH lá também, tá? Mas aqui eu vou mostrar a função do NADPH na nossa defesa, né? Na produção de radicais livres para matar aí os patógenos, as bactérias que nos invadem. Então, aqui a figura mostra o processo de fagocitose que é realizado pelos neutrófilos e macrófagos. Aqui a bactéria em verdinho, né, ligada num anticorpo da classe IgG. Os macrófagos e neutrófilos, eles têm receptores, acabam internalizando então essa bactéria no fagossoma. O lisossoma, né, se funde nesse fagossoma formando o fagolisossoma. O que acontece na sequência? Vejam, temos aqui o chamado burst respiratório, onde o oxigênio, a partir da ação dessa enzima NADPH oxidase, produz o ânion superóxido. E o ânion superóxido, né, juntamente com outros radicais livres, aqui a própria formação da água oxigenada, o peróxido de hidrogênio pela superóxido dismutase, e a partir da água oxigenada produz radical hidroxila e outros radicais livres que são extremamente deletérios para a bactéria e causam a morte, então, né, o rompimento aí da bactéria. Então nós ficamos livres aí das bactérias por esse processo de defesa, né, usando a NADPH, né, que veio lá da via das pentoses fosfato. Bem interessante, né? Qual que é o outro uso do NADPH? Nós temos que manter, né, a glutationa, uma molécula também de defesa que nos ajuda aí, no estado reduzido, ok? Como que isso acontece? Vamos lá, entender também, né? Na cadeia respiratória, lá na mitocôndria, né, cadeia transportadora de elétrons, nós vimos que pode ter o escape de elétrons, né? Então, o oxigênio, ao receber um elétron, ele pode dar origem ao radical superóxido, né? Naturalmente lá na mitocôndria. Mas outras moléculas, né, como medicamentos, herbicidas, né, antimaláricos, de vicina, a própria radiação ionizante também aumenta bastante esse processo de formação dos radicais livres, né? Algumas dessas drogas são oxidantes, então aumentam muito aí a formação desses radicais livres. Então, o caminho aqui, né, a superóxido dismutase transforma o ânion superóxido em água oxigenada, e essa água oxigenada pode dar origem ao radical hidroxila, que é o pior de todos, aí, muito reativo, né, que vai causar danos, né, para os nossos lipídios de membrana, para as nossas proteínas e nosso DNA, tá? Causando mutações e grandes problemas aí. Então, como sistema de defesa, o que nós temos aqui, ó? A glutationa peroxidase, né, ela destrói o peróxido de hidrogênio, né, transformando em água. Com isso, vai prevenir, né, não vai deixar ocorrer a formação do radical hidroxila. A glutationa peroxidase, ela utiliza a glutationa, que é essa molécula aqui, ó, tá? Formada pelo glutamato, pela cisteína e pela glicina, 3 aminoácidos aqui. E o importante, né, é esse grupamento aqui, ó, SH, tá? Que é sempre ressaltado aí na figurinha, tá? GSH, glutationa reduzida. Então, a glutationa reduzida, né, ela vai doar aqui os elétrons para transformar o peróxido de hidrogênio em água, só que ela fica oxidada. Nós vamos ligar aqui, né, duas glutationas aqui por uma ponte de sulfeto, né, GSSH.
Para que ela volte a ficar reduzida, né, nós temos que receber elétrons. Quem que doa esses elétrons aqui? Ó, o NADPH, tá? Que veio da onde? Da via das pentoses fosfato, tá? E então, ao doar, né, o NADPH vai ficar oxidado na forma de NADP+, né, que volta a ficar reduzido na via das pentoses fosfato. Né? Então, esse processo aqui de defesa é muito importante para o nosso corpo, tá? E principalmente, né, mais importante ainda, em células expostas aos radicais livres de oxigênio. Por exemplo, os eritrócitos, a córnea, o cristalino. No eritrócito, essa é a principal defesa contra os radicais livres. Então, se esse sistema aí falhar, nós temos grandes problemas. Tanto é verdade que tem uma doença genética que tem deficiência dessa enzima aqui, a primeira enzima da via das pentoses fosfato. Nós temos grandes problemas aí de hemólise intravascular, né? E eu vou falar sobre essa doença genética num vídeo específico aí que é chamado de favismo, tá? Ou doença hereditária da glicose 6-fosfato desidrogenase, certo? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva aí no canal, compartilhe para as pessoas que estão interessadas em aprender bioquímica. Um grande abraço, até mais!